Olá! A gente vive num mundo que muda numa velocidade absurda, né? E aí fica a pergunta: como é que a gente se orienta no meio disso tudo? Hoje, vamos mergulhar nas ideias do cientista da inovação pessoal, Carlos Nepomuceno. Ele está propondo, olha só, novos mapas para a gente navegar nesta era de incertezas. Com base no novo livro e nos escritos dele, vamos tentar entender por que os modelos antigos falharam e que novas ferramentas ele coloca na mesa para o futuro. Nepomuceno ancora todo o trabalho dele nessa citação poderosa do Sartre, que já dá o tom de tudo que vem pela frente. Isso não é só uma frase bonita não, viu? É um chamado para ação. É uma declaração de que, não importa de onde a gente começou, a gente tem o poder de definir nosso próprio caminho. É essa vocação existencial que move a busca dele por novas respostas. Então, quem é Carlos Nepomuceno? Bom, ele se vê como alguém que gosta de um bom desafio. Ele foi um dos pioneiros na internet no Brasil, mas fez uma transição. Saiu do trabalho técnico e mergulhou no conceitual. Por quê? Porque ele sacou que a gente estava entrando num território completamente desconhecido. A missão dele passou a ser ajudar a gente a entender e a navegar nesse cenário radical da era digital. E a ambição aqui, olha, é gigante. O trabalho do Nepomuceno não é só dar um tapa nas teorias que já existem. É propor uma base totalmente nova para as ciências sociais. Ele argumenta que os pilares do nosso entendimento estão simplesmente desmoronando. E as ferramentas que a gente tem não conseguem mais explicar as mudanças gigantescas que a gente vive todo o santo dia. Está na hora de construir algo novo. E aqui a gente chega no coração do problema. Nepomuceno defende que estamos vivendo um ponto de virada na civilização. As manchetes, as mudanças sociais, a tecnologia, os fatos do dia a dia simplesmente não se encaixam mais nas teorias estabelecidas. Existe uma desconexão profunda, um erro fundamental no jeito como a gente entende a nós mesmos e a nossa jornada. Para dar um nome para essa desconexão, Nepomuceno busca o conceito de anomalia do filósofo da ciência Thomas Kuhn. A definição aí na tela é crucial. Uma anomalia é aquele ponto de atrito onde a realidade teima em não seguir o roteiro que o nosso modelo atual escreveu para ela. É como se fosse a primeira rachadura na fundação do conhecimento. E uma anomalia não causa uma revolução da noite para o dia. É um processo. Primeiro ela é notada, talvez até ignorada, como se fosse um erro, mas aí ela persiste. Ela resiste a todas as tentativas de ser explicada com as ferramentas antigas. É nesse ponto que a crise começa. E é essa crise que abre a porta para ideias radicalmente novas. E aqui vem a afirmação ousada do Nepomuceno. A gente não está lidando com pequenas falhas no sistema. Estamos vivendo uma macro-anomalia. A nossa estrutura inteira para entender a sociedade humana está falhando. Nossas equações já não explicam o passado, não entendem o presente e muito menos preveem o futuro. O ponto central é que a gente precisa de um jeito totalmente novo de pensar. O Kuhn diferenciava bem esses dois modos. A ciência normal é como montar um quebra-cabeça quando você já tem a foto na tampa da caixa. Já a ciência extraordinária, por outro lado, é o que a gente precisa quando as peças do quebra-cabeça não formam mais aquela foto. É sobre inventar uma nova tampa para a caixa. Exatamente aí que a gente está agora. A pergunta lógica é, se a necessidade de novas ideias é tão óbvia, por que a gente não as adota logo? Bem, a próxima parte da jornada mostra que a mudança não é só uma questão de lógica, é uma batalha contra a psicologia humana e contra as estruturas de poder. O primeiro obstáculo, como o Upton Sinclair apontou de forma brilhante, são os interesses estabelecidos. Um novo paradigma ameaça o status quo. E quando o salário ou o poder de alguém depende do sistema antigo, existe um incentivo enorme para não entender, ou fingir que não entende a nova verdade. Mas não é só sobre dinheiro. Tem também uma barreira emocional muito forte. Mudar de ideia gasta energia. É bem mais confortável se agarrar ao que a gente já conhece. Como Tolstói observou, a maioria das pessoas não busca a verdade, mas sim a garantia de que suas crenças continuem de pé. Buscamos segurança, não necessariamente a realidade. Nietzsche vai ainda mais fundo. Às vezes, a verdade é simplesmente dolorosa. Ela ameaça destruir as ilusões que nos confortam, as histórias que contamos a nós mesmos. Então, muitas vezes de forma inconsciente, a gente cria defesas para se proteger de informações que podem abalar quem a gente pensa que é. E essa frase do Max Planck ilustra de forma brilhante a profundidade do desafio. Ele nos dá a visão mais dura de todas. A mudança de paradigma muitas vezes não acontece porque as pessoas são convencidas, mas porque uma geração passa. As ideias velhas não são refutadas, elas simplesmente desaparecem com seus defensores. É uma visão meio sombria, mas que muitas vezes se prova correta.
Depois de entender o problema e a resistência à mudança, a gente chega ao coração da proposta do Nepomuceno, a construção de um novo mapa. Ele resume seu pensamento em duas fórmulas bem elegantes, projetadas para nos guiar nesta nova era. Aqui está a primeira. Nepomuceno a chama de equação estrutural para a sociedade humana. Parece simples demais, né? Mas não se engane. Dentro desta fórmula está uma visão poderosa sobre a dinâmica da história e, mais importante, do nosso futuro. S é igual a D sobre C. Vamos decodificar isso? Então vamos lá. S significa sustentabilidade, que a gente pode pensar como qualidade de vida. C é a complexidade, mais pessoas com mais diversidade. E D é a descentralização. A regra que surge daí é poderosa. Conforme a complexidade aumenta, a sociedade precisa se descentralizar para manter a qualidade de vida. Um sistema centralizado simplesmente não aguenta o peso da complexidade moderna. Essa mudança gigante de descentralização não acontece no vácuo. Ela afeta diretamente as nossas vidas. Se a sociedade está se descentralizando, o que isso significa para o indivíduo? Isso nos leva à segunda fórmula, que é o mapa para a inovação pessoal. S é igual a P sobre D. Aqui, o S de sustentabilidade e o D de descentralização são os mesmos. A nova variável é P, de potencialismo. É a ideia de que cada um de nós precisa identificar e desenvolver ao máximo aquilo que nos torna únicos. A regra é uma consequência direta da primeira fórmula. Em um mundo descentralizado, não dá mais para esperar que uma estrutura central nos diga o que fazer. A responsabilidade de criar valor cai no colo do indivíduo. Essas fórmulas não são só exercícios teóricos, não. Elas são a base para uma missão muito maior, a reconstrução fundamental de como a gente analisa a sociedade e o nosso lugar nela. O objetivo final é ambicioso, criar o que ele chama de ciência social 2.0. Isso significa substituir o motor da história antigo, um modelo de pensamento que, segundo ele, ignorava forças cruciais como a mídia e o aumento da complexidade. O novo motor precisa integrar esses fatores no seu núcleo para conseguir explicar o nosso tempo de verdade. E a abordagem aqui é crucial. Nepomuceno diferencia o sensitivismo, que é reagir a sentimentos e tendências de curto prazo, do padronismo. O padronismo, que é a abordagem dele, busca olhar os padrões históricos de longo prazo para entender as mudanças estruturais, evitando o ruído do momento. E este trabalho não é só teórico. Em 2018, Nepomuceno fundou a Bimodais, sua própria escola online, para desenvolver essas ideias com total independência intelectual. Financiada pelos alunos, ela funciona como um laboratório para criar esses novos mapas, livre das amarras da academia tradicional ou do mercado. E a gente termina com essa citação do Gil Jardelli, que resume toda a ideia de forma perfeita. Não podemos usar mapas velhos para descobrir novas terras. O mundo mudou. Nossas ferramentas de navegação estão desatualizadas. O desafio, como Nepomuceno nos mostra, não é consertar os mapas antigos, mas sim ter a coragem de desenhar novos. A questão que fica para todos nós é: estamos prontos para essa jornada?